Olá, gente boa de Deus, seja bem-vindo, né? Eu estou feliz com a sua presença aqui. E nesse vídeo eu quero trazer para você uma breve introdução ao livro de Atos dos Apóstolos, um panorama geral sobre esse livro. E só para você saber, nós temos apresentado resenhas de livros da Bíblia no nosso canal aqui. E se você ainda não assistiu os outros vídeos que nós já postamos aqui no canal, basta você, eu vou deixar esse link aqui, esse card para você clicar e aí você pode conferir lá e você pode acompanhar. Ok, gente boa? Então vamos lá falar um pouquinho sobre Atos. Bom, acredita-se que Atos ele foi escrito no ano 63 da era cristã. O seu autor é Lucas, um médico, mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos também. Bom, deixa eu fazer uma analogia aqui com você. Quando se risca um fósforo, a fricção ela gera uma faísca no palito. Uma pequena chama, ela queima aquela extremidade e cresce, abastecida pela madeira, pelo ar, e o calor ele vai aumentando e logo o palito ele é consumido por uma chama alaranjada ou avermelhada. E quanto mais se estende, mais se consome a madeira, porque a chama se tornou fogo. Pois bem, há quase 2000 anos, um fósforo chamado cristianismo, ele foi riscado lá na Palestina. A princípio ali, apenas alguns naquele lugar foram tocados e aquecidos, mas logo o fogo se espalhou além de Jerusalém e da Judéia e atingiu todo mundo, todas as pessoas. E o livro de Atos nos conta isso, fornece um fiel relato sobre o nascimento, a expansão da igreja cristã, que começou em Jerusalém com um pequeno grupo de discípulos e se espalhou aí por todo o Império Romano, onde as boas novas do Evangelho foram pregadas. Então, um grupo corajoso de discípulos revestidos pelo poder do Espírito Santo pregou, ensinou, curou e demonstrou o amor de Cristo em sinagogas, em escolas, em casas, mercados, tribunais, nas ruas, navios, em estradas no deserto, enfim, aonde quer que Deus os enviasse, a vida e a história de pessoas seriam mudadas pela pregação do Evangelho através da vida desses homens. Isso é que nos fala Atos, Atos é um livro histórico, e ele fornece então um relato preciso do nascimento e crescimento da igreja cristã. Ele nos conta como os primeiros cristãos viviam, fala do desenvolvimento da igreja primitiva, é como se fosse um mapa assim, do progresso da igreja, fala da instituição de cargos eclesiásticos, suas funções, das viagens missionárias de Paulo, dos debates teológicos. E todos esses registros eles precedem de um pesquisador meticuloso, que examinou as várias fontes e testemunhas vivas na época, sendo ele próprio, inclusive, testemunha ocular de muitos desses eventos. Não é um livro doutrinário, é um livro de Atos, que fala da vida dos crentes, da história da igreja. O livro de Atos ele começa com aquele episódio do derramamento do Espírito Santo prometido por Jesus e o início também da proclamação do Evangelho. E essa evangelização inspirada pelo Espírito começou em Jerusalém, se estendeu a Roma, cobrindo ali a maior parte do Império Romano. O Evangelho ele chegou primeiro aos judeus, mas os judeus, como nação, rejeitaram o Evangelho. Apenas alguns judeus receberam ali alegremente as boas novas. E a rejeição contínua do Evangelho pela maioria dos judeus levou à proclamação sempre crescente do Evangelho aos gentios. Isso, inclusive, estava de acordo com o plano de Jesus. O Evangelho deveria ser pregado em Jerusalém e depois na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. E, de fato, essa ordem é o padrão seguido pela narrativa de Atos. A gloriosa proclamação do Evangelho começou em Jerusalém, foi para a Judéia, Samaria e seguiu aí para os países além da Judéia. Bom, a segunda metade do livro de Atos enfoca principalmente as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Há muitos ali daqueles países ao norte do mar Mediterrâneo. E o apóstolo e seus companheiros também levaram o evangelho primeiro aos judeus, depois aos gentios. Alguns judeus creram e muitos gentios receberam também a palavra ali com alegria no coração. Novas igrejas tiveram início e novos crentes começaram a crescer na vida cristã, no reino de Deus. Então, ao ler o livro de Atos,
se coloque no lugar dos discípulos, se identifique com aqueles que foram cheios do Espírito Santo e experimente também a emoção de ver dezenas, centenas, quem sabe milhares de respostas à mensagem do Evangelho. Sinta esse comprometimento que foi demonstrado pelos que dedicaram lá atrás a cada talento, né, do seu tesouro a Cristo. Sinta isso também. Então, ao estudar Atos, perceba a ousadia e a coragem que o Espírito Santo concedia aos crentes do primeiro século, que mesmo diante do sofrimento e da morte, perseguições, eles aproveitavam todas as oportunidades para poder falar do seu Senhor crucificado e ressuscitado, né? Então decida ser uma versão destes irmãos, né, no século presente, né, uma versão desses homens e mulheres de Deus. Bom, sobre a contribuição teológica deste livro, nós podemos aprender algumas coisas. Entre elas, o fato de que a igreja cristã, ela não começou ou cresceu por seu próprio poder, né? Ou seu próprio entusiasmo, ou meios puramente humanos. Não. Ela também não cresceu adotando modas e costumes gospels, né, utilizados nos nossos dias para poder atrair as multidões. Não. Os discípulos, eles foram capacitados pelo Espírito Santo, né? Ele, o Espírito, era o conselheiro e o guia prometido e enviado quando Jesus ascendeu aos céus. De modo que a gente aprende no livro de Atos que quanto mais desviado se torna uma igreja ou um pastor, mais eles vão se utilizar de todos os tipos e meios para trazer as multidões, né? Uma espécie de vale-tudo, como vemos hoje, o evangelho da prosperidade, o entretenimento, as novas obras e etc, né? E confia em números e nas finanças para poder julgar o próprio sucesso. Mas a despeito dessa igreja e desse pastor se diz o seguinte: conheço as tuas obras, tens nome de que vives e estás morto. Portanto, meu irmão, observando ali a história do crescimento da igreja cristã em Atos, nós aprendemos que nunca devemos nos fundamentar em artifícios e mecanismos meramente humanos, ou então seguir um homem ou uma igreja que não sigam a Deus, porque essa gente segue um outro evangelho, um outro Jesus, compreende, né? Quem dá o crescimento à igreja é o Espírito Santo, através da pregação do genuíno evangelho. Esse é o crescimento saudável. Então, se nós pregarmos o evangelho que Jesus pregou, nós vamos atrair as pessoas que Jesus atraía, pessoas quebrantadas, sedentas, sinceras, né? Mas se nós pregarmos um outro evangelho, se utilizando de modinhas, sabe, e novas obras, nós também vamos atrair pessoas que estão interessadas nesse tipo de produto, de mercadoria, de movimento, né? Uma igreja meio que passatempo, a religião do toma lá e dá cá, percebe? Bom, nós aprendemos também algo sobre o crescimento da igreja nesse livro. O livro de Atos, ele apresenta a história de uma comunidade dinâmica e crescente de cristãos, né, de Jerusalém, da Síria, né, da África, da Ásia, da Europa. E no primeiro século, o cristianismo ele se estendeu dos judeus aos não-judeus em 39 cidades, veja bem, e 30 países diferentes, sabe? Ilhas, províncias, ou seja, quando o Espírito Santo trabalha verdadeiramente na vida de uma comunidade, existe movimento evangelístico, né? Entusiasmo, crescimento. Atos nos mostra isso, né? Que um dos maiores sinais da presença do Espírito Santo na vida de uma igreja, de um verdadeiro avivamento, é as multidões se afluindo, se achegando através da pregação entusiástica e autêntica do Evangelho de Jesus Cristo. O Espírito Santo nos dá essa motivação, né? A energia e a habilidade, os dons, né? Para que a gente possa levar aí o Evangelho ao mundo inteiro. Nos usemos disso, né? Qual é a sua posição nesse plano de Deus para disseminar o cristianismo? Qual é o seu lugar nesse movimento, gente boa? Pense nisso. Nós aprendemos também algo sobre oposições. Veja, com encarceramentos, né, espancamentos, conluios e motins, os cristãos eles foram perseguidos tanto por judeus como também por gentios. Mas a oposição se tornou uma espécie de catalisador para a expansão do cristianismo, né? O crescimento durante os tempos ali de opressão mostra exatamente isso, que o cristianismo ele não é uma obra humana, mas de Deus. E que Deus pode trabalhar por meio de qualquer oposição, meu irmão, né? Quando se é uma testemunha fiel,
que procura ali a oportunidade, né, de apresentar as boas novas, saiba disso, que nós podemos sofrer oposições, perseguições, sofrimentos, sermos ridicularizados e por aí vai. Foi assim também com os discípulos em Atos, né? E eles nos ensinam um belo exemplo de perseverança, de fé, de fidelidade, ao aproveitar cada oportunidade proporcionada pelas oposições, né? Para que eles pudessem permanecer firmes ali no testemunho do Evangelho. E esse testemunho fez com que muitas pessoas crescem, né? Por causa desse testemunho, muitos creram. E para finalizar, em Atos, Jesus ele é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco. Ele é o doador do Espírito Santo. Ele é o Salvador do mundo, né? Bom, gente boa, eu vou ficando por aqui. Foi ótimo, foi muito bom ter a sua companhia, muito obrigado. Se você foi abençoado com essa resenha, né, com essa introdução, e você achar que de repente esse vídeo possa abençoar uma outra pessoa, eu peço que você compartilhe em suas redes sociais. Vamos divulgar a poderosa palavra de Deus. Deus abençoe você. E confira agora aí um trechinho, né, de um belíssimo testemunho acerca do livro de Atos, né? E de uma pequena reportagem também que a gente separou para você de um conhecido irmão, amigo meu aqui de Resende, o pastor Joel, né, que escreveu a Bíblia todinha à mão. Então vale a pena conferir. Deus te abençoe. Tchau. Olá, irmã Sérgio, tudo bem? Tudo bem. Irmã Sérgio, nós da Igreja Metodista Central em Itatiaia estudaremos agora no próximo trimestre o livro dos Atos Apostólicos. O que a senhora tem para nos contar como experiência? Uma experiência muito boa, uma experiência com a gente sente o Espírito Santo de Deus falando conosco. É o tempo todo você lendo, escrevendo e tendo aquela experiência gostosa de falar com o Espírito Santo. Qual a outra experiência que a senhora gostaria de dividir conosco? Eu gostaria de dividir com todos os meus irmãos evangélicos, com todos aqueles que têm desejo de ler a Bíblia, porque o livro de Atos é uma experiência muito, muito agradável, porque ali você sente as palavras do Espírito Santo para conosco. É um aprendizado muito gostoso. E essa experiência, como a senhora adquiriu? Escrevendo, parecia que cada palavra que eu escrevia, eu estava vivenciando aquilo. Então a senhora escreveu o livro de Atos todo? Todo. E foi uma experiência muito gratificante. Muito gratificante, muito mesmo, que ninguém pode contar. E as experiências espirituais? As espirituais foi... Cada passo que dava era uma batalha que vencia. Tá ok. A senhora é membro de qual igreja? Da Terceira Igreja Batista, em Itatiaia. Muito obrigado, irmã Sérgio, pelo seu depoimento. A Igreja Metodista Central em Itatiaia, a Escola Dominical, agradece a sua participação. Não tem que agradecer, porque é maravilhoso a gente falar das coisas do Senhor. E cada vez que uma pessoa cita o Ato dos Apóstolos, é maravilhoso. Parece que o Espírito se move dentro de mim. Muito obrigado. De nada. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo. Em 1450, Gutenberg botou um ponto final no trabalho cansativo dos monges que passavam a vida copiando livros à mão. Mais de 500 anos depois, um morador de Resende deixou de lado todas as facilidades da vida moderna. Foi a vez dele usar canetas e papel para reproduzir as histórias do livro sagrado. A gente conta por quê. Quem entra hoje numa livraria não imagina como era difícil encontrar um livro séculos atrás. Eles eram raros e caros. Também eram escritos à mão, trabalho demorado. Responsabilidade dos monges, chamados copistas, como mostra o filme O Nome da Rosa. Eles se dedicavam a vida para escrever os livros.
Então, e se você for notar, uma grande biblioteca era aquela biblioteca, se você tivesse 100 livros dentro de uma biblioteca, é uma biblioteca muito rica. Um livro poderia custar uma bagatela assim, de uma fazenda, de um sítio. O livro mais lido do mundo a um clique. Em tempos onde a tecnologia também está a favor da fé, aplicativos permitem a qualquer um receber trechos da Bíblia num celular como este. Mas o seu Joel não deixa de lado a que herdou do pai, mesmo com páginas gastas e amareladas. O pastor Joaquim Cardoso morreu há 4 anos, mas a fé que teve fez o filho também seguir a vida religiosa. E além de ler, o pastor Joel transcreveu a Bíblia em 8 meses e 22 dias. Usou 12 canetas em 1988 páginas. Foram 674 horas e 27 minutos escrevendo. O resultado, olha só, 3 volumes, 2 dedicados ao Antigo Testamento e 1 para o Novo Testamento. Seu Joel, quando que o senhor decidiu que era a hora de começar a fazer isso? Na verdade, Vinícius, eu não decidi. Nasceu natural. Me veio um desejo no coração de fazer um manuscrito, até porque eu nunca tive o privilégio de ver um manuscrito, muito menos manusear. Eu falei, eu vou aceitar esse desafio que nasceu no meu coração, que eu tenho certeza que foi o nosso Deus que tocou para que fosse feito isso. E está aí o resultado. Em 1988, o Joel leu toda a Bíblia pela primeira vez. De lá para cá, fez isso em média 2 vezes por ano. Tem anotadas as datas de quando começou e terminou cada uma das 50 leituras completas do livro sagrado para os cristãos, assim como fazia o pai dele, que leu a Bíblia 217 vezes. Na cópia feita por ele, a gente repara a letra de forma caprichada, que todo mundo entende. E tendo transcrito um livro tão importante para ele, qualquer um pode se perguntar, será que realmente foi fiel às palavras? Eu fiz um teste. Fizemos a leitura de João, capítulo 17. Eu com uma Bíblia oficial e o Joel com a que transcreveu. Oração de Jesus pelos seus discípulos. Confere? Confere. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como me deste o poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna e tudo quanto lhe destes. Ele lembra bem o que adverte o Apocalipse, capítulo 22. Ai de quem mudar as suas palavras. Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. É um ditado popular que diz, não faça da Bíblia uma arma, porque a vítima pode ser você. Então eu não vou escrever uma coisa que vem contradizer os meus princípios, a minha crença, que eu creio na Bíblia como palavra de Deus. Eu tive cuidado, vírgula, ponto, reticência, tudo que precisa, fielmente. A Bíblia, ela é uma só. A sua Bíblia, a minha dele, de todos nós. Todos que estão nos assistindo aí, a Bíblia é a palavra de Deus.